Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Na TV, nada se cria e tudo se copia. A conhecida frase do Chacrinha resume com ironia o quadro geral da televisão comercial brasileira. São inúmeros os formatos de programas comprados no exterior e adaptados por aqui, como A Dança dos Famosos e o CQC. Será que não há no Brasil talentos para produzir programas originais? Ou são outras as razões para tanta importação? Faremos essa e outras perguntas aos convidados do Ver TV de hoje. Débora Ivanov, produtora independente de filmes e de conteúdo para televisão e diretora do Sindicato da Indústria Audiovisual de São Paulo. José Carlos Aronchi, doutor em comunicação e autor do livro Gêneros e Formatos na Televisão Brasileira. E Andréia D'Alevo, diretora de aquisições e novos conteúdos da Rede TV. Ela é cineasta e jornalista. Muito obrigado aos três por terem aceito o nosso convite. E vamos mostrar agora, eu queria convidar para vermos juntos, algumas informações a mais sobre o tema que nós vamos discutir hoje aqui no Ver TV. Vamos ver. Venha para cá. Esse é um dos mais antigos e mais conhecidos. Há mais de 2 décadas, o humorista Jô Soares resolveu tornar-se entrevistador, trazendo para o Brasil um formato de programa consagrado nos Estados Unidos. The Late Show, do apresentador David Letterman, exibido pelo canal CBS. Lá estão as piadas, a banda e até a caneca sobre a mesa. Tudo igual ao original. Outro formato muito conhecido pelos brasileiros é o clássico do SBT Passa ou Repassa, inspirado no Double Dare, também dos Estados Unidos. O game show faz uma competição entre 2 equipes com raciocínio lógico e provas físicas no meio de muita bagunça e sujeira. A prova do programa que ficou mais famosa foi a da torta na cara. Acertou, vai por ali. Tem 8. Vai, devagar. Ih, caramba, a carinha dela. Levou! Tortada! É da Holanda um dos mais conhecidos formatos de exportação. O Big Brother, presente nos 5 continentes e em 47 países. No Brasil, o programa está licenciado para a Globo até 2020. Foram 75.637.000 votos e desses 50,15 décimos deram a vitória a Rafinha Carvalho. Desde 2008 no ar, o CQC é uma criação argentina. A produtora 4 Cabeças vendeu os direitos do programa para vários países da América Latina e Europa. Depois, a própria produtora foi vendida para a multinacional holandesa iWorks, que hoje detém os direitos do programa. A Dança dos Famosos, um quadro do Domingão do Faustão, também é um formato importado. O modelo original é o Dancing with the Stars, exibido nos Estados Unidos. Existem muitos outros formatos de programas importados pela televisão brasileira. O Reino Unido é o maior exportador, seguido pelos Estados Unidos e pela Holanda. A Argentina tem ficado com a 4ª colocação mundial entre os produtores e distribuidores de conteúdo para a TV. Meu caro Aronchi, vamos começar com você que vem estudando a questão dos gêneros e também a questão dos formatos na televisão brasileira. Isso que nós vimos agora é o que o telespectador está acostumado a ver nas grandes redes, em quase todas as redes de televisão. E onde estão os formatos brasileiros? Resta algum espacinho ainda para eles? Bom, primeiramente precisa ter um empenho da nossa indústria audiovisual em investir na pesquisa de formatos, né? A nossa indústria de televisão ela cresceu
em 4 paredes, ou seja, as próprias emissoras produzindo e desenvolvendo seus próprios programas. Diferentemente do que acontece na Europa ou nos Estados Unidos. Existe muito mais compra de programas e exibição de programas de produtoras independentes do que o que acontece aqui no Brasil. Mas outra coisa também é a gente definir o que é o formato. Né? Bom, o formato ele é a embalagem de um gênero de um programa. E essa embalagem ela pode variar de um programa para outro. Né? A gente viu ali o Jô Soares, né? A comparação que foi feita com o Jô Soares. Aquilo é um programa talk show, do gênero talk show, formatado com auditório, com entrevistas, com a banda, tem o garçom. Então, cada elemento desse é um formato. Eu posso tirar o auditório, o programa continua. Eu posso tirar a banda, o programa continua. Eu posso tirar a caneca ou o garçom, o programa continua. Mas se tirar o homem, que é o show, o programa termina. Então, o gênero é talk show e os vários formatinhos não tem nada de novidade. Então a discussão é, o que é um formato original? Isso que a gente vai conversar. O que é um formato? Vamos perder a chance. Então, o formato original, ele vai muito mais da técnica e algumas especificidades. Por exemplo, esse formato que nós temos aqui é um programa de entrevistas. Né? Você é um entrevistador e alguns entrevistados. Agora, tem alguns elementos que podem fazê-lo mudar para um formato debate. Se a equipe de produção convidou 3 entrevistados que pensam diferente, isso vai virar um debate. Agora, se nós estamos defendendo, né, a indústria de formatos nacionais, aqui não vai virar um debate, vai continuar um programa de entrevista. Então, eu posso fazer uma patente disso? Não, porque não é nada original. Eu colocar um ou outro elemento não quer dizer que eu vou conseguir patentear uma ideia original. Então, a gente precisa estudar muito bem o que é o formato. Isso não é uma prática nas pesquisas brasileiras para a gente conseguir formatos inéditos. Bom, o Ver TV ao longo aí dos 8 anos de existência já fez as duas coisas e fez mais. Já fez debate, já fez informação, quer dizer, está dentro desses gêneros aí que você, ou desses formatos que você apontou. Eu acho que nós conseguimos ao longo desse tempo combinar as duas coisas, né? Depende, inclusive, depende do tema, depende dos convidados, enfim. Bom, eu quero colocar a Débora na conversa. Como é que você vê esse número e essa presença marcante da indústria multinacional na televisão brasileira? Eu concordo com o Aron que fora do país, nos países europeus e principalmente nos Estados Unidos, há um grande investimento no desenvolvimento de formatos originais, há uma grande oportunidade para as produtoras independentes arejarem a criação. No Brasil, exatamente por a gente ter tido uma televisão mais verticalizada, né, e que cria os seus formatos ali dentro, tem toda a sua criação ali dentro, ela criou também vários formatos, algumas televisões até exportam formatos e programas, mas mais programas do que formatos, tem toda a razão. E agora, com essa nova lei, que é a 12485, que criou essa cota de conteúdo nacional e conteúdo independente para a TV paga, ela também estimula a criação de formatos. É uma oportunidade que a gente tem. Os produtores independentes tinham muito pouca oportunidade na televisão. Exatamente porque, como as televisões, a maioria, ela conseguia manter sua programação com a sua própria estrutura, ela pouco se valia da produção independente. Uma ou outra televisão, né? Diferente na Inglaterra, onde toda a produção é independente, né? Na BBC, ou nos países europeus, ou mesmo nos Estados Unidos, né? Que a gente teve uma fase de total produção independente. Então, na BBC não, mas no Channel 4 sim. O Channel 4 britânico, toda a produção é independente. A BBC tem a produção própria. Mas também tem independente. Não tem mais, hein? Não, tem muitos independentes. Mas ela migrou quase que totalmente para a produção independente. Então, aqui, essa aproximação da produção independente com a televisão, sem dúvida, vai estimular a criação de muitos formatos novos. Claro que a gente também vai se inspirar em formatos que já existem, porque a gente não tem essa tradição, né? A verdade é que a gente tem que produzir bastante, exercitar bastante para criar bons formatos e formatos vencedores para depois a gente poder exportar também. A Andréia vai entrar na conversa falando do outro lado do balcão, né, Andréia? Você é responsável pela aquisição. Como é que... Duas coisas. Primeiro, saber até que ponto vocês estão
abertos para esses produtos da produção independente. E depois saber o que vem, né? Se os produtores independentes estão oferecendo, o que eles estão oferecendo para uma rede de TV como a Rede TV. Bom, a gente trabalha, né, com formatos, agora a gente está com um game, o Mega Senha, que já está há mais de 3 anos no ar. Esse é importado. Esse é comprado do exterior. É importado da Fremantle, que é uma distribuidora, e aí a gente tem o Marcelo Carvalho apresentando, já é um formato de sucesso na televisão. Para a gente trabalhar com formato é muito interessante, porque você recebe uma coisa que já está pronta, que você já tem toda uma base que eles trazem para você, com a consultoria, para você implantar na televisão, no canal. Isso facilita muito para a gente. E você está dizendo os modelos que vêm do exterior e que são vendidos que vem. Com uma estrutura que vem, né? Para ser adaptado, né? Para ser adaptado ao país. Sim, ele já vem embalado. Então, você compra o formato, então ele já vem com uma bíblia de como que é, o que é assim, assado, como que o cara tem que falar. Alguns são mais fechados, outros são mais abertos. Quando a gente coloca na televisão também, a gente tem o processo de adaptação. Então, você coloca de acordo com o que vai dar certo para o seu público-alvo, porque você tem a diferença de cultura também, né? Não necessariamente um formato que foi sucesso na Inglaterra vai ser sucesso no Brasil. Então, você faz as adaptações necessárias. Depende muito também, porque algumas empresas são mais flexíveis, alguns formatos são mais flexíveis, outros não. Então, e aí depois, às vezes você coloca o produto no ar e você começa a adaptar depois que ele está no ar, porque você fala, putz, mas esse quadro aqui não está indo tão bem, melhor é mudar, colocar outra coisa. Mas existe essa facilidade. Realmente, aqui no Brasil, a maior parte da proposta que a gente recebe são ou de produtos já prontos ou de propostas de dramaturgia. Alguma coisa de documentário, docu-reality, mas não tem, assim, formatos padrões. Por exemplo, a gente desenvolveu um formato que já foi sucesso em tal lugar. Eu sei que, assim, algumas emissoras, não é o caso da Rede TV, já estão vendendo, por exemplo, porque você pode vender também o formato da dramaturgia. Então, você não vende, a gente fala lata, que é quando o produto já está pronto, né? Que é como era na película. Você não vende, por exemplo, a novela pronta. Você vende o roteiro daquela novela e aí o outro país produz aquele roteiro, adapta para a cultura local e produz. Isso algumas televisões já estão fazendo. Mas realmente, eu acho que assim, a gente tem um potencial não só com as produtoras independentes, mas também com as próprias emissoras de televisão, de embalar formatos, de fazer uma parceria para distribuir. Mas ainda é uma coisa que a gente não tem tradição, tem um caminho. Ainda, né? Não tem tradição, e o Aron que me falava antes de começar o programa, que também tem uma dificuldade de pesquisa e formação, não é? Sim, a tradição também ainda classifico em dois momentos, em duas etapas. A tradição da patente, né, que o brasileiro não tem, né, a gente tem invenções aí. O que não patenteia, é isso que você está dizendo? Não tem a cultura da patente, de você ir atrás e tirar a sua patente, depositar a patente, fazer o pedido da patente. E a segunda coisa também é o desenvolvimento tecnológico. Vários formatos, eles só são possíveis agora devido ao desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, os reality shows, né? Não dá para imaginar um reality show interessante sem as microcâmeras, sem os microfones sem fio, sem as câmeras de alta definição, que captam sem luz. Então, o desenvolvimento tecnológico ele também permitiu o desenvolvimento desse mercado de pesquisa de novos formatos que estão naturalmente, né, nos países que detêm essa tecnologia. Mas o que o André falou, eu acho que quer dizer, a necessidade de uma criatividade maior de formatos, né, formatos originais. Eu pergunto, por isso que eu perguntei. Aliás, para os dois, você pesquisa. Um pouco na indústria, há essa dificuldade ainda de você conseguir formatos novos, diferentes e sedutores? Sim, eu acho que a gente tem, talvez por falta de tradição, né? Acho que a produção independente vem muito também da dramaturgia ou do documentário. Acho que agora ela está, há poucos anos, ela está se debruçando mais sobre formatos. E o que a gente sente muita dificuldade como produtores independentes é na fase de pesquisa, a busca de financiamento.
porque o produtor independente ele consegue desenvolver um projeto, 2, 3, as produtoras maiores até uma meia dúzia de projetos, mas ela não consegue desenvolver muito mais, porque custa. Você tem que investir em pesquisa, você tem que investir em roteiristas, você tem que investir na embalagem, num piloto e tudo mais. É caro, né? Então, até para você levar para a televisão, ou a televisão é sua parceira e desenvolve junto e você meia os custos, né? Ou não, ou você tá investindo sozinho. Então, é bastante difícil para o produtor. A gente está vivendo esse momento onde, às vezes, você tem mais facilidade de buscar recursos para a produção do que, às vezes, um recurso menor para o desenvolvimento. Então, a gente ouviu dizer, ainda estão surgindo novas linhas do fundo setorial, né, que vai sair agora, do audiovisual, em que eles vão, atentos a esse diagnóstico, eles vão estar investindo também em desenvolvimento, essa fase inicial de criatividade, né? Que é a mais difícil, né? Que é extremamente difícil. Mas é a mais criativa, que exige... Não, e ela é difícil, ela é muito menos onerosa do que toda a produção, só que se ela não for bem feita, você está gastando milhões depois em cima de, às vezes, uma base frágil, porque você não teve um investimento suficiente para amadurecer aquela ideia. Então, eu estou muito confiante de que a gente vai ter, em pouco tempo, bons formatos, boas, novas dramaturgias, projetos de séries mais adequados à televisão, né? Televisão aberta, principalmente. A televisão aberta. Eu vou gostar muito. Porque inclusive são formatos diferentes, não é? Não, é público diferente. Público, né? porque que exige um formato diferente, A né? mídia é diferente, né? E aí você precisa investir nas duas pesquisas, na pesquisa para o formato de programas para a TV aberta e na pesquisa de formato de programas para o canal a cabo e também agora, né, para a segunda tela, porque as coisas estão ficando Tem toda a razão. cada vez mais integradas. Né? Aron, que eu vou ter que fazer um rápido intervalo, mas nós voltamos já, continuando essa conversa aqui sobre os formatos na televisão brasileira. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que hoje conversa aqui com os nossos convidados sobre os formatos de programas importados ou produzidos aqui, existentes na televisão brasileira. E o Aron, que no finalzinho, no intervalo, queria até fazer uma pergunta para a Débora sobre as dificuldades, né, um pouco da presença dos formatos brasileiros na nossa televisão. Pode falar. Assim, a minha pergunta, a dúvida que eu queria esclarecer é se o lobby maior é das emissoras, né, que preferem comprar alguma coisa que sabem que vai dar certo e vão gastar menos, ou se o lobby está nas distribuidoras que conseguem diminuir esse mercado de produção de novos formatos brasileiros para impor ou vender, né, e ganhar mais mercado aqui no Brasil. Onde está o maior lobby? Eu acho que é interesse, eles defendem os seus interesses, tanto a televisão é muito mais cômodo apostar num projeto, numa proposta que já fez sucesso, que ele já pode ver que é palpável. Então, a gente entende, a gente lamenta, mas a gente entende. E também as distribuidoras, quer dizer, elas estão cumprindo o seu papel, né? Tentando vender o maior número de formatos possível para ter ali a sua remuneração, a sua comissão. Eles têm um leque enorme de projetos para vender, muito de conteúdo europeu, de conteúdo americano. Eu acho que, então, são os dois. Existe um lobby conjugado, então, que está diminuindo essa tradição, experimentação. E eu acho que, como você citou, a gente também ainda não tem a cultura, né? A gente não tem a cultura nem a tradição de investir em pesquisa e desenvolvimento de formatos. Mas isso, eu tenho certeza que está mudando. Olha, Débora, eu queria colocar aqui na conversa o jornalista Flávio Rico, que é crítico de televisão do UOL. Ele fala um pouco sobre essa questão da produção e da criatividade e do espaço para a criatividade nacional na nossa TV. Vamos ouvir o Flávio Rico. Eu divido a televisão em duas fases. O antes e o depois, que é agora. O antes, o pessoal saía daqui
ia copiar as coisas lá fora, colocava aqui e ficava por isso mesmo. Com a indústria dos formatos, que é uma coisa de agora, uma coisa mais recente, a coisa se normalizou um pouquinho. Mas mesmo assim, você verifica que as tentativas de cópia continuam acontecendo a todo momento, né? O último e pior exemplo foi a Casa dos Artistas. Para tudo tem que haver parcimônia. E na televisão, nem sempre essa palavra é conhecida pelo pessoal que dirige. Parcimônia é o seguinte: existem coisas muito boas lá fora, realmente, que podem vir para cá, mas também existe a criatividade do profissional brasileiro que as televisões deixaram de investir. Hoje, são raros os programas que têm uma equipe de criação própria. Então, o pessoal está na lei do menor esforço. Vamos pegar lá fora, montamos aqui, e a televisão deixou de produzir. Mas vamos deixar o profissional da televisão brasileira usar a criatividade dele. Nós usamos isso tanto tempo, fizemos tanta coisa boa no passado. A Record, naqueles áureos tempos, ela tinha programa toda noite ao vivo, era show do dia 7, uma vez por mês, era o Roberto Carlos todo domingo, tinha o Corte Raiol, inúmeros programas. Pô, se o pessoal daquele tempo criava e fazia coisas boas, todo mundo via a Record, por que hoje não dão oportunidade para o pessoal que está aí? E tem gente boa no mercado pra caramba para criar. André, você concorda ou você recebe coisas boas e coisas ruins lá? Olha, eu recebo coisas boas, mas eu recebo muita coisa ruim também, viu? Eu acho que assim, falta assim, uma certa formação técnica um pouco, sabe? Eu acho que criatividade, o brasileiro tem muito, o pessoal de audiovisual tem muita criatividade, mas como eu também já trabalhei, inclusive, na parte de criação, eu vejo que assim, tem muita gente que acha que é só intuição, a arte, que é isso que vale, vamos escrever do jeito que eu acho que tem que ser, e não vai atrás também de estudar um pouco, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo. E eu acho que isso até atrapalha nessa questão de formato, porque quando você tem um produto pronto, tudo bem, você tem aquele produto pronto e você vende, legal. Mas quando você vai desenvolver um formato, você tem que armar toda uma bíblia em cima daquilo, você tem que armar toda uma estrutura, você tem que pensar como que eu vou fazer, por exemplo, a consultoria desse formato para as outras emissoras. Documentação. Uma documentação, e é um processo burocrático mesmo, não é uma parte de criatividade, eu não acho que falte criatividade. O que falta são essas pessoas que trabalham com criatividade, mas que também fazem esse processo burocrático, de organizar e aí poder, por exemplo, embalar, que é você fechar uma embalagem e falar, vou vender isso daí, pode vender você pode vender para a emissora, você pode vender também para a distribuidora, porque esse formato, geralmente, eles são desenvolvidos por produtoras pequenas que fazem uma parceria. Agora, não pode esquecer de registrar, né? Nas marcas e patentes. Pois é importante, e o que ela está falando né? retoma a questão da pesquisa, né? Porque a documentação nada mais é do que uma organização metodológica, sistematizada. Você precisa ter uma metodologia de documentação. E isso vai desde a pesquisa do formato até a documentação para venda e a patente desse formato. Né? Agora, eu sinto uma coisa também que eu fico imaginando que a televisão receba muitas coisas boas e muitas coisas que não são boas. Na nossa produtora também, a gente recebe dezenas de projetos, semanalmente a gente recebe propostas. Né? E poucas são bem estruturadas e a maioria não é bem estruturada. Mas eu também vejo isso de uma outra forma, assim, com bons olhos, porque tem toda uma nova geração chegando, sem formação suficiente ainda, mas com uma gana de fazer, de criar. E procura uma produtora exatamente porque a produtora vai saber como embalar, como organizar, como fazer a parte burocrática. E às vezes eles sonham também, esperariam que a televisão também desse essa mão, né? Que talvez fosse a universidade, ou as produtoras, ou as televisões, mas de fato, como a gente já falou aqui, a gente não tem essa tradição e nem tem condições
de acolher tantos projetos verdes, às vezes ainda, mas com boas ideias, maravilhosas ideias, e investir, né, em pesquisa, desenvolvimento e tal, para que ele amadureça e eu fico pensando, floresça, Aron, né? Com a sua vivência acadêmica, a universidade também não está muito atenta, né, a essas nuances que aparecem agora. Laboratório. Não existe nenhum laboratório. Pois é. E eu queria pensar 2 pontos que o Rico apontou, que são, a primeira é buscar formatos fora, né? Quer dizer, você falou que nós temos tradição, né, em buscar formatos fora. Então é isso. Buscar formatos. E o Silvio Santos foi muito craque nisso. A primeira fase era buscar fora e colocar no ar sem muito... E vai fazer. Nós lembramos há muito tempo que há 30 anos atrás, né, não é o seu caso, é claro, né, mas há 30 anos atrás era muito frequente o Silvio Santos desaparecer. Né? Volta e meia ele parava de fazer o programa, né? Ou era reprise, ou alguém apresentava no lugar dele e desaparecia, ninguém sabia para onde ele ia. E, coincidentemente, quando ele voltava, inaugurava um novo programa. Né? O que era isso? Né? É claro que depois, né, se constatava que o que ele fazia era percorrer as emissoras, percorrer outros países para assistir televisão e trazer. Então, ele foi, na verdade, um dos pioneiros nisso, em pesquisar formatos. Né? Naturalmente, implantou uma outra cultura que é a da cópia. Né? Mas outra coisa que ele pensou também são os festivais da Record, musicais apresentados no palco. Então, o que a gente tem de diferente no Dança dos Famosos? É um programa do gênero musical, você tem 2 pessoas, né, câmeras e jurado. Isso aí é um musical com calouro. Calouro, no Brasil, né, já existe desde o rádio. Então, eu não conheço essa documentação do Dança dos Famosos, né, para poder dizer, aqui está a diferença. Porque tem que existir uma diferença. Né? O que eles apresentam é absolutamente normal. Então, talvez a diferença esteja nos famosos, talvez na iluminação, nos jurados. Todos esses elementos já existiam. Você está dizendo o seguinte... Precisava comprar um formato desse lá fora? Pois é. Então, o que ele documentou de original para justificar uma patente, né, que não possa ser copiada? Eu não enxergo nada de novo nesse formato. Né? Calouro, o Ari Barroso já fazia no rádio, exatamente, né? No né? começo do século, no meio do século passado. Famosos dançando. A gente tinha o almoço almoço com as estrelas. Almoço com as estrelas, né? Você tinha lá, um tirava o outro, né? Dançando. Então, o que tem nesse formato? Vale estudar a documentação, como você falou. Né? Como também vale estudar a documentação de vários outros reality shows do CQC. O que o CQC tem que vale um novo formato? É um humorístico? Ele tem reportagem, ele tem auditório, ele tem o número de câmeras, ele tem iluminação, o cenário, né, o figurino. O que é novo no CQC que vale uma patente? Você acha que então que nós poderíamos fazer isso sem pagar royalties? Então, sinceramente, eu não entendo a indústria da patente de formatos. Sinceramente, porque tudo que a gente vê, vamos dizer tudo, mas, por exemplo, o Big Brother Brasil, né, ele tem, sim, né, alguns elementos, né, que o tornam diferente de outros formatos. Acho que isso fica Mas se você, por exemplo, utilizar no jornalismo investigativo uma câmera escondida, não é um reality também? Né? Mas como é jornalismo, né, não é reality, não é reality show, não é show, é jornalismo. Então, as coisas que a gente vê desses formatos, né, que se apresentam como novidade no Brasil e que são patenteados, não podem ser copiados, se a gente analisar todos os segmentos, todos os quadros que se apresentam, são só junções, né, de pequenas partes. Então, eu acredito que a patente está na estratégia de junção. Agora, eu acho que isso fica um pouco diferente quando são games, né? Quando são jogos, programas com jogos, ou não. Jogos que têm uma característica muito peculiar, né? Tem um desenho definido, definido que... Uma cenografia diferente. Né? Sim, aí, também. Talvez... Também. Não, estou querendo um pouco relativizar essa ideia de que todos os formatos não... Quer dizer, não há peculiaridade no formato estrangeiro, é isso, né, que você está falando, Aron? Sim, não é que não existe uma peculiaridade. Eles se apresentam esteticamente de uma maneira bastante diferente, né, vamos dizer assim.
Mas a essência desse formato, ele está, a gente fez essa pesquisa, né? Mostra aí o livro. Que descreve 34 formatos diferentes. Gêneros e formatos? São 51 gêneros, 34 formatos. Então aqui o que eu fiz foi assistir o programa e descrever. Às vezes o diferente é o número de câmeras, às vezes é a posição, às vezes é o traveling que ela dá, ou a iluminação, ou o figurino, ou a forma que o apresentador anda na cena. Então, os formatos já estão estabelecidos. Agora, a fórmula, né, de juntar esses formatos é que origina uma patente. Mas eu, sinceramente, não entendo como é que alguém que vai avaliar uma patente diz isso aqui é completamente original. O Aron, que nós entramos aí no perigoso e difícil terreno dos embates jurídicos, né? Casa dos Artistas gerou um grande embate jurídico, quando o Silvio Santos colocou no ar, né, um modelo que sem ter comprado os direitos. Não foi assim que ocorreu? Sim. E aí não foi esse o único caso. Aconteceram outros casos que já geraram embates nos tribunais brasileiros em torno de formatos. Sim, a informação é que a Endemol, por exemplo, tem mais de 100 formatos já patenteados. Então, é difícil. Você vai lançar um programa aqui, pode ser que ela venha, não, esse daqui já meu. Mas eu estou fazendo as mesmas coisas, estou usando os mesmos elementos, eu não sabia que era patenteado. Né? Olha, nós, sobre essa questão mais jurídica e judicial, nós ouvimos o advogado Gustavo Piva de Andrade, no Rio de Janeiro, que trabalhou e trabalha com esse tipo de causas. Vamos ouvi-lo, depois a gente continua o programa. Eu entendo que a proteção dos formatos, embora ela seja uma questão extremamente polêmica, né, porque aqui a gente vai estar sempre discutindo até onde vai a ideia, né, ou seja, um conceito, uma ideia que é abstrata, que é não passível de proteção, e até onde que a gente vai ter uma obra intelectual que é passível de proteção. Né? Então, quando você estiver falando de um formato que segue um padrão, ou seja, um formato que ele não tem uma originalidade, como, por exemplo, um Kiss Show, ou então um programa de calouros que não tenha nenhum diferenciador em relação ao que já existe, aí eu acho difícil obter proteção. Mas se você tem uma obra, né, com características próprias e você consegue comprovar que aquilo foi fruto da sua criação intelectual e que pela sua disposição ou organização desses elementos você tem uma obra, aí eu entendo que sim, né, que é possível proteger esses formatos, não só à luz da legislação do direito autoral, como também a gente pode usar o Instituto da Concorrência Desleal e o Instituto do Direito Contratual, né, já que muitas vezes, como aconteceu, por exemplo, no caso Big Brother versus Casa dos Artistas, você tem uma situação em que a empresa que foi impedida de explorar aquele formato, ela teve acesso às informações daquele programa antes de colocá-lo no ar. Bom, nós vamos ter que fazer mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o VerTV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre os formatos nacionais e internacionais presentes na televisão brasileira. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o VerTV, que conversa hoje sobre os formatos importados e os formatos nacionais na televisão brasileira. E nós terminamos o bloco anterior falando dessas questões até judiciais que ocorrem na disputa pelos formatos. E o Aron que lembrava também que muita coisa não é tão criativa assim, nem tão original. Nem tão inédita. E nem tão inédita. Eu queria ouvir a Andréa, que visita e participa de feiras, né? São grandes feiras livres, né? Que vendem esses formatos no exterior. Há muita novidade ali? Há coisas inéditas mesmo? Ou, como dizia o Chacrinha, tudo se copia? Olha, tem muita coisa que é inspirada, a gente fala, né? Inspirada. Você vai nessas feiras, assim, de audiovisual, é realmente impressionante. É muito difícil você criar uma coisa completamente nova, né? Então, acho que o último
grande formato, completamente diferente, tudo que você havia visto foi o Big Brother. Aí de lá para cá, quando você vai nessa feira, por exemplo, a gente vê muito formato de game, formato de reality, formato de quadro, e dá um pouco aquela sensação que eu já vi isso antes, sabe? Então eu acho que também o segredo do formato é você embalar e você criar um marketing em cima. Então, fala, não, mas o meu é original porque tem isso, isso e isso. E acho que também uma coisa muito importante para uma emissora, quando ela vai comprar, é ela saber que aquela empresa que está vendendo é uma empresa competente, séria, porque o que vai fazer a diferença é a consultoria que essa empresa vai dar para você implantar aquele produto. Então, por exemplo, eu poderia, não sei o que, pegar, copiar todas as coisas de um formato e colocar na empresa. Mas aí você vai ter um trabalho enorme também de ter que descobrir por si só como que você vai fazer aquilo. Então, você também não é simplesmente o formato, você está também pegando todo esse serviço junto, né? Claro. O André citou uma coisa bem interessante, que é o espaço que existe, né, entre 4 vamos dizer, etapas da criação, né? O adaptado, o inspirado, né? O baseado o Silvio Santos e o original. O Silvio Santos se inspirava muito, né? Exatamente. Então, o que é... Desculpa, eu acabei falando em cima de você. Não, o adaptado você assume que você está se adaptando, anterior, né? Existe uma obra anterior. Né? O inspirado, um pouco igual, pelo não mútuo. Né? E o original, integralmente original, que você diz, não, esse formato não tem nada parecido. Então é difícil, é uma linha tênue. Né? É muito difícil se identificar qual se é adaptado, se é inspirado, se é baseado ou se é original. Olha, eu queria mostrar para vocês e para os telespectadores um produto globalizado da televisão, que é o Deal or No Deal, que aqui no Brasil recebeu o nome de Topa ou Não Topa, né? Esse programa está em vários países, em todo o mundo, e ele tem, eu tive a oportunidade de assistir alguns, ele tem, apesar de ter um núcleo central, ele tem inúmeras variações em cada país. Eu acho que aí é a consultoria que vocês se referiram, que permite, né, e adapta para cada país uma forma um pouco diferente de colocar o programa no ar. Vamos mostrar para o telespectador e para vocês o que é um produto altamente globalizado. Vamos ver alguns trechinhos do Topa ou Não Topa em várias línguas, em vários países. Vamos ver. Gostaria de ter o dom de adivinhar em que maleta está escondido o prêmio de R$1 milhão. Bueno, la regla es muy fácil. Yo propongo un cálculo matemático, va a salir en la pantalla. El primero en apretar el botón rojo contesta inmediatamente. Vamos a recibir por última vez con un fuerte aplauso a los 26 maletines. Needs $1 million. We have 26 cases held by 26 beautiful ladies. Hi, ladies. Hi, Howie. The beauty of this is there's 26 different increments of money in each case. Before you came again. Thank you. Sealed by our independent adjudicator, who seals all 22 boxes, the only person who knows where the money is. That's the formality out of the way. This will be the fastest hour of your life, believe me. Yeah. I hope, also, it's going to be one of the most rewarding experiences ever. Mum, Tegan, have a brilliant game. You. Good luck. Your stage. Gianfranco, sei pronto a giocare? Sì, sì. Andiamo, partiamo, conosciamo qual è il tabellone che aspetta il nostro Gianfranco Schirru. Hai tutti blu, comprensivi di 10 birilli. Sei anche posato, una voce profonda. E questo è quello non neri, questo è proprio nero lui, il dottore. Allô, je vous écoute. Encore? Échange de boîte. Oh, Francis!
Vous l'appelez Francis? Je trouve qu'il a des cheveux à s'appeler Francis. C'est déjà bien qu'il lui reste des cheveux, celui-là. Помоли го да спази обещанието си. И бъди твърд в това. А в сделка или не, което е една игра, която дава възможност, но никога не обещава. Той е само на 27 години. Husband wife நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அதனால I'll open number 2. Number 2. 2. Please open the box. 平滑触感，只要说出他心中的答案，他就卸下防卫，里头藏有最原始的诱惑。我叶剑锋郑重宣布，大马电视上最盛大的交易。Por R39.000 você topa ou você não topa? Bom, a gente tem que reconhecer que a televisão está globalizada de uma forma quase que total, com esse tipo de formato, né? Com alguns tipos de formato. Né? Como é que vocês veem esse momento atual da televisão? Né? Porque você tem culturas, às vezes, bastante diferentes, com um produto que é semelhante. Eu tive a oportunidade de assistir algum desses programas. Eu não sou muito fã de game show, mas você sabe que alguns me prenderam diante da tela. E é curioso que é o mesmo formato, mas as variações levam a produções mais atraentes ou menos atraentes. Eu acho que a gente dá para perceber que os formatos, você que trabalha mais com isso, os formatos podem ser muito bem adaptados, né, de acordo com a situação cultural do país, ou até com a criatividade, né, dos produtores naquele país. Não é, Andréia? Sim, e é muito importante realmente que ele tenha essa flexibilidade de adaptação, porque primeiro que assim, um formato pode estar veiculado num canal a cabo, ou ele pode estar veiculado na TV aberta, aqui no Brasil ou em outro país. Vai ser muito diferente a forma como você vai abordar esse formato, porque o público é um outro. Então, você até pode fazer o mesmo formato para públicos diferentes, mas você tem que permitir essa adaptação. Você dizia no começo, numa outra intervenção, de que há formatos que vêm mais fechados e outros mais abertos. Esse talvez seja um pouco mais aberto, permite adaptação. Depende muito também da produtora do formato, da distribuidora, depende muito de cada formato. Tem alguns que ele flexibilizam, falam, não, se não está funcionando, faz. Aí tem outro que não, a regra é essa, então você tem que seguir desse jeito. Aí é pior, porque realmente você vê que o negócio não está dando certo e aí você não consegue mudar, fica um pouco difícil. É importante ter essa flexibilidade para colocar coisa. E aí tem vários pontos, por exemplo, no caso de game, uma coisa que faz muita diferença para prender a atenção é o apresentador. Sim. Que ele tem que ter aquela presença, né? O carisma, o suspense, né? Então não é só o formato ali que vai ser importante. Você coloca um formato incrível com um apresentador que não segura. Agora, deu para perceber, embora a amostra seja bastante pequena, nós vimos trechinhos muito pequenos, dá para ver que os ritmos, dá para perceber... Totalmente diferentes, que você achou? Você vê o chinês, o russo, me parece com um ritmo um pouco diferente dos demais. Sim, completamente diferente. Talvez seja esse o elemento, né, de adaptação da cultura para a cultura local. Né? Agora tem um ponto bem interessante, né? Sou apaixonado por programas de auditório, assisto todos, gosto de todos. O número de elementos que se trabalha nesse programa, eu acredito que justifica uma patente, porque pensando no que você falou da documentação, né? Existe lá um auditório, né, com 4 etapas, né, as moças segurando os números, um telefone, uma pessoa, disposição, plateia, teatro, câmeras, então toda essa descrição que deve estar na documentação, isso sim justifica uma patente. Quer dizer, isso é uma produção altamente complexa. Né? Não é qualquer emissora que consegue produzir, mesmo que seja comprado, consegue produzir um produto dessa qualidade de versatilidade e número de atrações. Nesse caso,
pontos inéditos, né? A forma do jogo é uma forma inédita, pelo que eu pude acompanhar. Quer dizer, não há uma inspiração, como vocês falaram, em outros programas. Eu acho que nesse caso se justifica. Mas nós estamos caminhando para o final do programa, eu queria voltar um pouquinho para a nossa produção, né? A Débora, gostaria de falar, quais são os passos, né? Como nós podemos caminhar para depois os produtores independentes oferecerem para a Andréia produtos de alta qualidade, não inspirados, mas criados. Originais, né? Bom, primeiro, é claro que a gente precisa de investimentos, quer seja da televisão, quer seja de fundos de investimento, como existem lá fora, para que a gente possa exercitar diversas maneiras de desenvolvimento, vários autores diferentes e poder fazer pilotos. Agora, nada disso também pode acontecer se a gente também não tiver espaço. Você vê mesmo a TV Globo, que é a nossa televisão que majoritariamente, né, conquista o público, quantos programas diferentes que ela lança todo ano como teste, né? E alguns vingam e a maioria não. Né? Então também a gente precisa ter a oportunidade de, claro, se aliar a produtoras confiáveis também, né? A gente ter novos talentos consagrados e etc. Ter essa boa embalagem, a estrutura talvez de uma produtora que possa dar a confiança de que isso vai ser realizado, que vai ser realizado bem feito. Mas e depois também a oportunidade de testar, né? Vocês não sonham com uma lei de cotas para a TV aberta como tem na TV paga? Como não acalentaram? Como eu poderia não acalentar? Que pergunta, hein? Como produtora independente, como eu não poderia acalentar esse sonho? Né? É claro que as televisões estão se aproximaram mais, inclusive as abertas, né? Se aproximaram mais da produção independente, mas ainda é pouco, né? Perto do tamanho da nossa criatividade e da nossa capacidade de produção. Então, que fosse uma cotinha pequenininha, mas ia ser muito bom. E, Aronqui, a pesquisa, hein, Aronqui? O que nós precisamos de pesquisa nessa área? Eu acho que a universidade poderia, sim, assumir esse papel de desenvolvimento e pesquisa de novos formatos. E a mudança, ela é pontual. De uma pesquisa empírica, que normalmente é aprofundada nas áreas de humanas, para uma pesquisa aplicada também. A gente tem isso na área de saúde, pesquisa aplicada, tem pesquisa aplicada nas engenharias, mas a comunicação ela não é desenvolvida suficientemente, as pesquisas de comunicação não são desenvolvidas suficientemente para gerar, por exemplo, uma patente. Né? Por que a comunicação não tem uma patente? Por que os cursos de mestrado e doutorado não saem com patentes, por exemplo, um novo formato? Aliás, as universidades, elas têm nas patentes, nas áreas que você citou, de engenharia principalmente, né, tem nas patentes um grande orgulho, né? Isso dá a elas um credenciamento nacional e internacional muito grande. Né? Valoriza a universidade. Já tem o caminho, né? Quer dizer, a saúde já tem o caminho da patente, faz, pesquisa, aplica e patenteia. Engenharias, né, e a comunicação não tem essa trajetória. Ela fica na pesquisa empírica e publica o livro. Esse livro virou, sim, uma patente, encaminhei para uma patente, porque virou um outro produto também, mas a dificuldade ainda de descobrir essas coisas, né, por exemplo, por que ele é original, ainda não se tem com tanta propriedade como tem nas outras áreas. Fica aí uma dica para os seus colegas professores, os nossos colegas professores, e reitores, reitores e estudantes, né, atentos a isso. E para concluir, André, como é que quando as nossas TVs comerciais vão dar mais espaço para a nossa produção independente? O que falta para isso? Eu tenho uma boa notícia, até complementando o que a Débora falou, que o que eu vejo hoje é que tem muita produtora brasileira se associando com distribuidoras internacionais para produzirem esse conteúdo, tanto para televisão aberta quanto para TV fechada. E eu acho que aí também está um potencial muito grande de trabalhar junto. E eu acho que realmente é uma tendência natural e saudável que as emissoras trabalhem em parceria com produtora, porque embora a tradição no Brasil tenha sido sempre da verticalização da produção,
não é uma coisa também tão viável quanto te parece, né? Porque o produto você tem no ar, aí depois não está dando certo, aí tem que trocar, colocar outro. Então, vale muito a pena também você ter essa parceria com a produtora, que dá também uma flexibilidade maior para a emissora conseguir trabalhar com produtos que entram e saem do ar constantemente. Mas ainda é um caminho que tem que trilhar, porque é uma tradição que está muito firmada nessa verticalização. Né? São 60 anos. Já estão, 60 anos. Acho que com essa nova geração, talvez, mesmo essas coisas comecem a mudar, esse crescimento da produtora, tanto a televisão se acostumar com os produtores independentes, e os produtores independentes também se acostumarem com a televisão, de que tem que ter um diálogo estreito, né? Que ele não pode fazer a sua produção autoral e achar que a televisão tem que dar o espaço para ela sem nenhuma interferência. Existe um outro modo de produção. Muito bem. Nós vamos voltar a ter que fazer um programa daqui a algum tempo para fazer um balanço, para saber se as coisas evoluíram nessa linha ou não. Débora, muito obrigado. Aronque, muito obrigado. Andréa, muito obrigado pela presença, pela participação, pelos comentários e informações que vocês trouxeram aqui para os nossos telespectadores. Eu quero agradecer a você também que nos acompanhou de casa, lembrando que o Ver TV está no Twitter e no Facebook. Nós esperamos, através das redes sociais, a sua opinião sobre o nosso programa. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!